casa hoje dizendo isso. Por quê? A questão da pureza é uma coisa muito interessante. O que é ser puro? Quando a gente pega um metal precioso, por exemplo, a prata, ela é pura se ela não tiver um outro ferro, alguma coisa misturada nela. No entanto, se tem ouro misturado na prata, ela não perde a preciosidade dela. Por quê? Assim devemos ser nós também no nosso mundo de hoje. Nós temos Deus dentro de nós, nos ajuda a ser mais puros ainda. Que nós possamos pedir a Deus hoje que nos ilumine, nos liberte dessa coisa que nós temos dentro de nós. Às vezes queremos criticar, dizer que entendemos tudo e sabemos tudo, e na verdade nada sabemos. Continuamos dependendo uns dos outros. Quem dera que nós pudéssemos viver nesse mundo de hoje, procurando ser uns pelos outros. Que o Senhor nos ilumine, nos oriente, o Espírito Santo. Trabalhando na pauta hoje, tem muita coisa importante. Graças aos colegas, alguns até já tiraram dúvidas de algumas pessoas, mas que possamos nos iluminar e também ser luz para os outros. Quero também colocar nessa intenção de hoje, já que nós somos rezando por nós, o meu amigo, colega, irmão, diácono Valdemar, que foi a óbito hoje. E digo para vocês que para mim não está sendo muito fácil, porque aquele jovem empresário que vocês viram lá em São Miguel do Araguaia, que foi assassinado, é meu sobrinho. Então, eu também peço que a gente possa estar com o coração mais tranquilo. Então, vamos ligar os microfones para a gente rezar a oração que o Senhor nos ensina. Pai nosso, que estamos no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, Filho do Espírito Santo. Amém. Bem, pessoal, nós vamos ver então a primeira prova de hoje. Peguei com a televisão ligada. Como que eu vou subir aqui, Edson? Primeira pergunta, Carlos Pereira. Isso, da Suframa. Suframa, como tirar? É o PIN. É o PIN da Suframa, né? Eu queria saber como é que está tirando. O PIN da Suframa. Ah. Oi. Ô Fábio, liga o... Oi. Bem, Carlos, o PIN da Suframa, você vai entrar no site www.suframa.gov.br. Isso, né? .gov.br. Lá você vai fazer o cadastramento, uma senha, e depois você vai entrar no SIMAC. Lá tem um manual do passo a passo. Se você quiser me ligar amanhã de manhã, a gente faz junto aí, a gente tenta fazer junto. Isso. Não, então tá bom, eu te ligo amanhã de manhã e depois é o seguinte, se der, Fábio, eu quero saber sobre aquela empresa que ultrapassou 3 milhões, mas tem outra pauta no final, tá? Ok. Beleza, então tá ok, tá bom, eu vou aguardar, obrigado, vou estar participando. Valeu. Obrigado. Segunda pauta. É permitido buscar as notas fiscais de entrada pelo XML e lançá-las automaticamente sem conferir as datas de entrada efetivamente estabelecidas no estabelecimento? Quem quer responder isso aí?
Sou eu. Pode falar. José Valdo. É o seguinte, um estagiário, ele disse que aprendeu na faculdade, vai, busca no próprio o XML, já joga no programa e já está pronto. Eu disse que não, que a gente tem que conferir nota por nota e as datas, porque senão nós vamos ficar um contabilizei. E o que vocês me falam? É permitido esse sistema, não é? Como é que vamos ficar? O que é que devemos seguir? Aquele velho trabalho da gente, que a gente faz, confere, lança, olhando, observando data por data? Quem quer responder, colega? Posso? Fala, Roberto. Então, a questão de observância das notas fiscais que eu vejo não é só a questão de entrada de mercadoria, né? Você tem que observar a questão de nota por nota, se refere a produtos de consumo, se é produto de imobilizado, se é produto para revenda. Então, assim, o que eu indico sempre para os clientes é que eu preciso das notas fiscais para que eu possa fazer essa conferência, para estar verificando se a nota fiscal de entrada está com as emissões corretas de LCM, de produto, de aproveitamento de crédito ou não. Olha, o Otávio ia falar o seguinte, gente. A nota fiscal de entrada é pelo dia da entrada da mercadoria. Às vezes a pessoa comprou mercadoria no dia 30, certo, do mês, ela só chegou no dia 2. Então, é pela efetiva entrada. Vamos supor, se vocês lançaram a nota fiscal fora, vocês vão olhar o conhecimento de frete. Vão lançar na entrega do conhecimento de frete. Qualquer frete, mesmo pago ou a pagar, frete, ele vem a data que você recebeu a mercadoria. Então, é essa data que vocês vão colocar. Me parece que é o artigo 203 do Código Estadual, que determina que é pela a data da efetiva entrada da mercadoria, tá? E se você aproveitar o crédito, certo? Vamos supor, a mercadoria foi comprada dia 30 de setembro e chegou no dia 2 de outubro, certo? Ou coisa assim, vocês aproveitaram o crédito, esse crédito vai ser glosado. Ele não pode ser aproveitado no outro mês, tá? Só pode ser aproveitado na efetiva entrada da mercadoria. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, justamente isso aí que eu falei. Só que me parece que as faculdades estão sempre colocando que está muito fácil fazer contabilidade, fazer escrita fiscal, e os acadêmicos estão nessa, né? O que é uma pena, porque, infelizmente, essa avalanche, e isso nos preocupa. Tá. Zé Valdo, nós no nosso programa, ela pode puxar tudo. E eu falo no meu escritório, você tem que puxar nota fiscal por nota fiscal e verificar, como que a Rosibélia falou, se é consumo ou não. Na nota fiscal deve vir especificar se é consumo ou não. Mas, se Deus quiser, futuramente, certo, quem vai ficar responsável por isso, certo, seria o proprietário da empresa, porque nós queremos lançar um programa, certo, que vai controlar o estoque, vai emitir a fiscal e vai fazer o financeiro. O que é a entrada da mercadoria? Quando ele entrou com a mercadoria, e ele vai colocar datas da efetiva entrada da mercadoria no estoque dela. Então, isso já vem para o nosso programa prontinho, certo? Aí sim podemos avançar pela hipnota da nota do nosso programa, do programa de gestão para o nosso programa. Isso vai ser efetivado, se Deus quiser, tá? Inclusive, eu disse o seguinte, que muitas vezes está pagando de FAO antecipado, porque a nota fiscal foi emitida em setembro e a mercadoria chegou em outubro. Se ela é lançada em setembro, ela vai gerar o DIFAL em setembro, coisa que não é devido. Está errado, né? Exatamente.
Mas, infelizmente, isso aí, para colocar na cabeça desses jovens, é complicado, né? Então, muitas vezes, a gente dispensa a pessoa que está com essa ideia. O Zé Val, talvez não seja o jovem, certo? Talvez sejam os nossos professores que não estão bem informados, certo? Infelizmente é isso aí, viu? Porque os jovens, certo? Os alunos, os professores indicam para ele. Se o professor indica, o erro é deles. Severaldo. Vamos lá. O que eu vejo, em maioria dos professores, eles não têm escritório de contabilidade, eles são só docentes. Então, o que eles aprenderam, eles ensinam lá, e ela é superficial. Então, ele não tem uma prática no dia a dia. Isso é o que eu tenho visto na maioria dos professores. Não digo todos, mas uma grande maioria. Então, quando ele ensina para o aluno desse jeito, e ele não tem a prática, a vigência do escritório para saber como que é realmente que funciona, que é o caso aí das entradas. Então, meus clientes que têm sistema de gestão, eu capturo as notas não pelo XML que vem da Cefaz, pelo sistema de gestão da empresa, eu trago do programa de gestão da empresa as entradas e as saídas dele, exatamente para poder bater com essas datas aí. Tranquilo. Então, o Eli não está aqui, mas o Otávio está. Era bom a gente fazer, não sei se ele vai conseguir, certo? Junto às faculdades, certo? Para que os professores também assistam. É meio difícil, certo? Mas uma vez por mês, talvez, certo? Para orientar os alunos, certo? Quanto essa prática, certo? Essa efetiva prática, certo? De emissão nota fiscal, certo? Inclusive, no meu livro, eu coloco lá um dos fatores principais é esse aceite da nota fiscal, certo? Tá? Everaldo. Bom, já começaram a falar do assunto aí. Na verdade, a gente nunca pode esquecer a primeira aula de contabilidade. O professor que é professor, a primeira aula de contabilidade, ele ensina. O empresário pratica um ato, gera um fato, você materializa ele, você registra. A contabilidade é assim. Você não pode registrar uma coisa que não está materializada. Tem que materializar. Foi um financiamento? Foi, cadê o contrato? Então, todo ato praticado gera um fato. A gente registra fatos contábeis e não registros eletrônicos. Os registros eletrônicos hoje é uma facilidade, posso buscar todos e ter isso em um lugar para me monitorando e ver se chegou todos, se o empresário entregou todas as notas, porque tem empresário hoje, infelizmente, que compra metade com nota e metade sem nota. Ainda tem isso hoje ainda. E tem empresa que está fazendo a venda do mesmo jeito. Então, a gente precisa ter muito cuidado, realmente, isso aí na fiscalização nas escolas. Antigamente, a gente ia lá, dava uma aula de prática, né? Porque o professor não tem prática. Ele pula essa parte no livro porque ele não sabe o que é isso. Porque, às vezes, teve uma aula rápida, né? Porque hoje a escola precisa de mudar. E nós estamos vivendo um tempo mais difícil ainda, porque agora é videoconferência. Então, é preciso e é necessário que a gente fique alerta e começar a orientar os nossos profissionais a fazer as coisas certas. Eu digo isso para vocês porque eu fui chamado como testemunha do Ministério Público para ir fazer, responder pelo Ministério Público contra a empresa que eu escriturei. A hora que entrou o fiscal que tinha chamado, eu falei, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu quero saber por que você está me chamando aqui. Porque eu estou vindo aqui por causa de você, não sei por quê. Ah, mas você já ganhou a ação, por que é que você está fazendo isso? Eu falei, não sei. Aí chegou a vez dele, ele foi lá e saiu imediatamente, e o juiz me chamou. Faz toda aquela coisa assim e tal.
E aí eu falei assim, inclusive eu não sei por que vocês me chamaram aqui. Porque todas as coisas que eu escriturei estão lá registradas. Os meus. Não existe nenhum fato contábil que não foi materializado, que não está lá, que vocês possam pegar o documento e checar. Eu não tenho mais nada para falar. Aí perguntou para o promotor, perguntou para o outro, alguém quer fazer mais perguntas? Não, o senhor está dispensado. E se pronto, acabou. E eu era testemunho do Ministério Público. Não era da empresa. Os caras da empresa estavam assim, ó. Estava aquele momento que você fica, né? Nossa, se falar alguma coisa agora, eu não vou falar. Entende? Porque eu não tenho. Toda a vida a gente tem que trabalhar desse tipo. Ele não pode fazer contabilidade no achômetro. A gente tem que ser profissional de contabilidade. Nós garantimos a arrecadação e tantas outras coisas, e nós precisamos ter muita responsabilidade. Fábia! No tocante a esse assunto... Ah, tá. Pode falar, Fábio. Esse assunto tem a questão em muitos casos, em que uma empresa emite uma nota no nome de outra empresa. Eu estou abrindo aqui e está voltando. Estou falando no tocante a esse assunto, além do que foi colocado, tem que observar que muitas vezes a empresa é emitida uma nota para aquela empresa sem ela ter conhecimento, sem ela ter autorizado. Ocasião em que o contador vai ter que fazer uma manifestação de operação não realizada. No caso, a observar. Com relação ao que o Everaldo colocou da legislação, lá no artigo 57 do RCTE fala, não implica crédito, né? Cadê aqui? Aqui. Não implica crédito o imposto destacado em documento fiscal que não tenha sido registrado no livro de registro de entrada no período em que a mercadoria entrou no estabelecimento. Como ele falou, se colocar dia 30, ela entrou dia 2, não implica crédito, tem que ser no dia que entrou, dia 2. Artigo 57, inciso 9 do RCTE. Pode, bom. O seguinte, seria importante que o sindicato e o conselho editasse uma norma regulamentadora de lançamentos e passasse para as faculdades, para os departamentos de ciências contábeis, para que houvesse uma unificação disso aí e que não ficasse solto e praticando o que quer que seja, né? Concordo, né, Vamos bolar isso aí. Eu concordo, no caso, o CRC e CFC. O sindicato não tem nada a ver com isso, questão de orientação. Eu poderia, às vezes, pedir para o CRC, mas eu acho que o sindicato não teria nem prerrogativa para interferir na questão de estudo, de docência. Mas o CRC, que é a área de fiscalização e legislação. Ô, Fábio, vamos fazer um requerimento para que ele, essa moção, que a gente manda para o Conselho, para que o Conselho determine nas faculdades, certo, que oriente os alunos a fazer o correto dentro dessa decisão que nós tomamos hoje aqui, tá? A própria Conselho manda para ele lá, tá? Você do Conselho, eu assino, vocês mandam para o Conselho lá para uma moção a respeito desse assunto. Eu acho que o Zé Bota está cheio de razão a respeito do assunto. Obrigado. O Alaô Gonçalves. Existe cancelamentos de dívidas estaduais, federais e ainda um parcelamento em 360 vezes? Alguém quer falar sobre esse assunto? Cadê o Ronan? Alaô. Antônio, eu. Sim, boa noite. Everaldo, é o seguinte, vai vir os advogados aqui amanhã na cidade, estão vendendo essa imagem aí para alguns contribuintes. Tempos atrás esteve aqui em Cristalina, um pessoal até estabelecido aqui na cidade, onde eles faziam processo com pedras. Você comprava essas pedras deles e fazia um processo para pagar dívidas federais e estaduais. Amanhã vem um grupo de advogados aqui visitar um cliente e mais alguns outros. Eles estão vendendo essa ilusão aqui.
vão cancelar alguns autos, vai cancelar algumas dívidas, e as outras dívidas com redução que eles vão fazer, vão pagar em 30 anos. Eu falei, isso é uma mágica. Alguém está sabendo alguma coisa sobre isso? Ou tem alguma orientação a nos dar sobre a esse respeito? Boné. Boa noite, colegas. A Laura, é o seguinte, eu gostaria de comentar exatamente o que você disse. Estariam aí, a gente pode até dizer, propondo uma fantasia, porque em si, cancelar a autoinflação, nós como contabilistas, eu também sou estudante de direito, eu digo como estudante de direito, cancelar a autoinflação, uma dívida já declarada, uma dívida já compensada e já alimentada pelo fisco, tanto ele municipal, estadual e federal, cancelar isso, a não ser que haja vício do processo. Mesmo assim, entra-se o prazo da, digamos aí, da propositura de um possível cancelamento alto de inflação. Isso tem prazo. Se houve vício na apuração dos créditos, se houve vício, se houve alguma falha do agente fiscal, sim, pode até impugnar um auto de infração. Agora, simplesmente cancelar um auto já existente não existe. Eu acredito que esse pessoal a intenção deles seja o seguinte: desistir de possíveis autos de infração, desistir desses autos, ou quem sabe esses contribuintes, esses empresários, já estejam até numa situação favorável a ele, com esse parcelamento, com esse pagamento em dias e tal. Ele vai desistir disso na expectativa de adquirir um benefício maior. Aí que existe o grande perigo. Então, se você tiver algum cliente nessa situação, você vai dizer para eles o seguinte: olha, isso não é cancelar o auto. Isso poderá ser desistir do auto de infração e fazer um outro. E aí que mora o perigo, certo? E esse parcelamento que você colocou aí, um parcelamento de 360 parcelas, ou 360 quanto, como é que é essa segunda colocação? Vezes. Isso mesmo, 30 anos para pagar. Isso, então isso aí, colega, aí nós temos mais aqui estudante, eu nunca vi falar nisso, nós temos aqui outros colegas também que estão aí acompanhando, nunca ouvi isso. Pode até não existe isso, é uma fantasia, isso aí eu desconheço. O primeiro, não sei se você entendeu, isso aí é uma fantasia que se propõe, não existe cancelamento de auto, existe desistências ou melhor, não existe cancelamento de parcelamento. Existe desistência de parcelamento, não cancelamento. Nós, como contador, sabemos. Você pode desistir a qualquer momento de um parcelamento seu e, ao mesmo tempo, o outro. Isso se a legislação te permitir. Isso assente a desistência de um, a procura de outro. Mas por que o seu cliente vai desistir de um e procurar o outro? Confiando naquele colega advogado que propôs isso? Aí é um risco, colega, certo? Zé Walter. É o seguinte, o nosso amigo, Laor, verificar que o Wesley colocou aqui uma live do Conselho Federal, Oportunidade de Regularização, Parcelamento e Transações, RFB e PGFN. Ele olhando isso aqui, ele vê tudo. Então, aqui está falando tudo que é possível. Quanto a cancelar, eu não acredito que seja cancelar. Acredito que seja extinguir alguns autos com valor até 60 salários mínimos. Então, é bom olhar isso aqui, porque senão eles vão tripudiar em cima e daquilo que já está líquido e certo. O que eu ia dizer é que o doutor Ronan falou a questão da mágica, né? Eu já acho que até é fantasia, porque até agora, pelo que a gente tem visto, em todos esses parcelamentos, quando tem uma lei especial, um refis que a Receita Federal permite o parcelamento, o máximo é 145 meses. Né? Então, nunca vi mais do que isso. Então,
eu acho meio absurdo, vamos dizer assim. É meio absurdo um tipo de propositura de ação. Cancelar a autoinfração, como já foi dito aí, jamais já vi cancelar. Ele pode até ser arquivado se for improcedente, mas cancelar é meio difícil. Agora, dívidas confessadas. Se você lançou a dívida na DCTF, né, ela está confessada. Pode até, se você provar que ela está errada, confessa. Se lançou no PGDAS, é a dívida confessada. Por que a Receita diz o seguinte? Muito embora esteja sendo obrigada, a lei te diz que você é obrigado a fazer a declaração dos seus débitos, mas toda e qualquer declaração que você faz ela de próprio punho. Ou seja, a Receita não vem cá e te faz o lançamento, salvo quando é um lançamento de ofício, né? Se ela tem uma autuação, uma investigação, faz o lançamento de ofício. Do contrário, todos os lançamentos, os seus tributos, é você que declara, você se autodeclara. Então, por isso que eu acho meio difícil você cancelar um auto de infração ou um débito que já estiver sido confessado. É meio complicado a gente acreditar numa proposta dessa. Antônio. Antônio. Nunca se cancela um auto de infração. Auto de infração, ou ele é impugnado, ou ele vira dívida. Não pode, porque senão fica uma improbidade administrativa. O fiscal perde o cargo se ele fizer isso. Ele não pode. Se ele fizer um auto de infração errado, o cliente, que foi a empresa que foi autuada, vai impugnar o auto. Isso é uma prevaricação, né? Se ele fizer isso. Isso aí, agora o cara falar que vai cancelar, não existe isso, não existe. O que ele está querendo fazer aí é mágica. E nós não trabalhamos com mágica, nós trabalhamos com números. Alô, foi por Dinelo. Sim, gente, obrigado, hein? Valeu aí. Um abraço. Obrigado. Quarta pergunta. Sandra, está presente? Sandra Divina. Ela fala o seguinte, vamos responder a pergunta dela. Tem um cliente que entra areia na propriedade, não, extrai areia da propriedade dele. A fazenda é muito grande. Os caminhões precisam andar 20 quilômetros dentro da fazenda para carregar a areia. Então, estão pensando nisso. Ele criou um depósito para os caminhões carregarem a areia dentro da fazenda, porém, no início da propriedade, próximo da rodovia. Minha pergunta, precisa fazer algum documento para esse depósito? Fazer alguma operação para constar esse depósito dentro da fazenda, porém com outra distância? Procuro, porque tudo dentro da própria propriedade, da mesmo endereço que está a inscrição estadual do CNPJ. Alguém quer responder? Ronan? Ativa o microfone. É a idade, estou esquecendo. Mais uma vez, colega, eu faço a seguinte comparação. Eu tenho uma indústria e o meu estabelecimento, o meu galpão industrial tem 3.000 metros quadrados. Eu fabrico caneta, eu fabrico copo, eu fabrico cadeiras, digamos. Lá no canto dos meus 3.000 metros quadrados, eu tinha lá essa fábrica de caneta. A peça que eu faço a fábrica de caneta está lá. Mas eu resolvi mudá-la de lugar, levei lá para o outro. Então, conforme você mesmo disse, na mesma propriedade, mesmo endereço, mesmo CEP, mesma fazenda. Extração de areia na fazenda São João, no município tal, certo? A fazenda tem... Ô João, deixa eu te perguntar um negócio. O caboclo, suponhamos que ele tem 20 caminhão. Ele carrega esses 20 caminhão e deixa lá na porteira. E aí, como é que fica a situação? Ele não vendeu ela ainda? E aí, a fiscalização pode impedir?
Eu não entendi tua colocação, não, Dudu. Veja você aqui. O caboclo, esse caboclo faz a extração lá, tem 20 caminhões. Ele carrega os 20 caminhões de areia e estaciona lá na porteira da saída do asfalto. Um exemplo. Quem vai impedir a vai? É a mesma coisa. Está se discutindo de onde ele extrai, que ele quer facilitar o caminhão para ele. Tudo bem, ué. Tá certo, mas é dentro da propriedade, eu não vejo. Eu estou argumentando, o que o pessoal pode argumentar ao fiscal é o seguinte, dentro de uma fazenda onde ele vai andar 20 quilômetros, essa fazenda não é pequena, essa fazenda tem áreas diversas lá no Rio, no local. Pode ser um local permitido e pode ser um local não permitido. Dentro de uma fazenda, é claro que existe. Entendeu? Agora, se eu vou pegar, eu posso muito bem pegar de um lugar que não é permitido. Pois é, mas aí a fiscalização, para mim, aí é do IBAMA. Não é fiscalização estadual. Deixa eu só falar aqui. Deixa eu só falar para aí. Ele não vai extrair em 2 lugares, não. A extração você só vai pegar o produto e guardar no outro local. Veja bem. Não estará extraindo em 2 locais. Isso é o ponto de vista do senhor. O senhor está falando do empresário. Eu estou falando do lado da fiscalização. Entendeu? Mas a fiscalização, Evangelista... Eu nunca ia chegar nessa fazenda lá e habilitar isso aí, nunca. De jeito nenhum. Evangelista, a pergunta da colega aí é a seguinte, se ela pode colocar no outro local para vender. O fato de estar extraindo no local legal e ilegal, isso aí não está competindo a ela a fazer essa questão, ou a nós também debatemos isso. O que ela quer saber se ele pode sim, dentro da fazenda dele, porque onde ele extrai, ele não precisa armazenar, ele pode armazenar dentro da fazenda, num local de fácil transporte, fácil logística. Se ela está extraindo um local ilegal ou ilegal, isso aí não vem ao caso. Isso aí é a questão da CECIM, o meio ambiente. Aí nós não temos nem que debater, nem entrar nessa questão. Então quer dizer que não é a extração do problema, é o depósito? Ela quer colocar o depósito, ela extrai. Professor, ele extrai e vai colocar num depósito, num local de logística, para transportar. Para onde, quando ela for escoar essa produção, ela está no local de fácil logística, porque a fazenda é muito grande, que é o que ela menciona aí. Então, não existe nenhuma ilegalidade ela colocar isso, não, porque a fazenda, a inscrição estadual está na fazenda. E ela não diz assim, que é naquele ponto, que é igual, por exemplo, em Goiânia, só um instante, aqui em Goiânia, quando a gente tem um comércio, nós temos assim, na rua tal, quadra tal, lote tal, aí é diferente. Mas a fazenda, a extensão dela é muito grande. Não, é que eu pensei que estava mudar a extração de lugar, mas é o depósito, tudo bem. Não é extração não, é só o depósito, os depósitos para escoação da produção. Não, eu entendi errado. Você está confundindo. Extração é uma coisa e depositar é outra. Mudar a extração de um lugar ali vai ficar meio complicado. Não, mas mesmo que você estiver extraindo, se dentro da fazenda, se ela tiver vários pontos de extração, ela vai juntar tudo em um local só para revenda, para logística do tempo. Então não tem nada a ver. Isso não compete ao fisco, compete ao licenciamento ambiental, não ao fisco fiscalizar ali onde ela está extraindo, se é legal ou ilegal. A partir do momento que ela tem, e se ela tem uma autorização de extração da areia, cabe a CECIMA ou IBAMA para ir lá, o pessoal do meio ambiente, para ir lá e dizer assim, não, você está no local onde não foi autorizado, é diferente. Agora, onde ela vai armazenar esse produto aí, está dentro da fazenda, está legal aí. Dentro da fazenda, tudo bem. Mas se atravessou a rodovia que não é dele, está errado. Pode ser até, ele anda 20 ônibus, mas ele não pode colocar 10 metros depois, nem 5 metros depois, nem 1 metro depois. Então, acabou. Fora da fazenda, aí, você tirou, acabou. Geral, está errado. Nosso amigo Otávio quer falar aí. É o seguinte, já está encerrado esse assunto aí, gente. Você já debateu demais. Propriedade pode tudo. Eu quero encerrar esse assunto falando o seguinte, não só pode ter o local como deve, porque o que acontece? Quando o caminhoneiro busca lá fora, se ele é malandro, e é um lugar que entra, o fazendeiro deve ter sim um controle sim no lugar dele, porque ele pode vir com aquela mesma nota
e pegar outro caminhão e levar e ele nem saber. O dono da fazenda deve sim ter controle, sim. Não é errado, não. Já está mais do que respondido para a colega. Ô, Geraldo. Quer falar, Geraldo? O Geraldo não quer falar, saiu. Só com o Tá bom, vou. A próxima pergunta. Rosmari. Remissão CSC, CRC. Rosmari. Boa noite. Boa noite. Na verdade, a minha pergunta é para saber o que os colegas entendem ou sabem a respeito disso. Essa remissão é tratada nas resoluções do CFC. Em cada resolução vem numa seção e um artigo diferente. A remissão fala sobre o perdão fiscal, que seria o perdão de débitos perante o CRC, de anuidades e multas. Alguém saberia me falar alguma coisa sobre isso? Doutor Otávio. Fala, Otávio. Boa noite, Rosmari, tudo bem? Joia. Eu sou a pessoa indicada para falar para você. Eu sou vice-presidente de controle interno do Conselho de Contabilidade, mas eu trato do orçamento financeiro e de contabilidade. Pois bem, na minha área, lá tem o setor de cobrança. Nós temos a resolução 1545 de 2018, que trata do sistema de cobrança do Conselho Federal de Contabilidade, determinando aos conselhos regionais que procedam à cobrança. Nessa resolução 1545 é que dá a oportunidade dos conselhos de contabilidade de fazer o protesto dos contabilistas inadimplentes. A resolução 1545 Travou? Travou. A isenção. Então, lá no artigo 18 da resolução 1546 de 2018, ele trata o capítulo da remissão. E também o artigo 30, ele trata também das condições que são estabelecidas para que você possa fazer o pedido da remissão. Veja bem, nós temos a lei 12.514 de 2011, que houve a regulamentação da cobrança das anuidades dos conselhos federais, não só de contabilidade, federais, que é um valor mínimo de R$500. Então, a remissão dentro do Conselho Regional de Contabilidade, nós sempre nos pautamos dentro da que a resolução determina, que até o valor de R$2.500, os processos ficam aqui dentro do Conselho Regional de Contabilidade. Quando nós damos uma remissão de um valor superior a R$2.500, esses processos são remetidos ao Conselho Federal para uma análise posterior. Como é que é o procedimento? Se você tem um débito aí do Conselho Regional de R$5.000, qual é o procedimento? Você entra no site do Conselho, tem um requerimento lá na parte de download, requerimento da Câmara de Controle Interno, você preenche ele e marca a remissão. E aí você tem os processos. Aonde? Lá dentro do Conselho Regional de Contabilidade, na parte de download, tem lá um requerimento da Câmara de Controle Interno. Requerimento, Câmara de Controle Interno? Download. Lá tem transação, parcelamento, isenção e remissão. Você vai marcar o que você está pedindo. Logicamente, eu entendo que você é uma pessoa esclarecida, você vai ler a resolução antes de você fazer o pedido, né? Para se embasar dentro de tudo aquilo que é que a legislação pode te oferecer. O que acontece? Nós hoje, do Conselho Regional de Contabilidade, as nossas contas estão sendo submetidas ao TCU. Nós não podemos ter renúncia de receita sob a penalidade de improbidade administrativa da gestão do Conselho. Certo? Então, tudo que se faz dentro do Conselho de Contabilidade é através de processo. Então, você vai pedir, a gente vai analisar as condições que você tem, ou algum colega seu tem, para requerer esse documento. Embasado na legislação dessas duas resoluções, é que a gente faz o deferimento. Suponhamos aí, o que é comum dentro do Conselho lá que a gente tem feito.
você se enquadrar dentro dessas condições lá do artigo 30, né, que você pode estar com sua capacidade contributiva, vamos dizer assim, baixa, né, você está desempregado, que você está aposentado e tal, que você está doente, então tem que ver as condições. O que é feito no conselho quando a pessoa... Aposentadoria da isenção, não dá? Acima de 60 anos, não é? Por invalidez você tem que baixar o CRC. Então, mas acima de 60 anos não tem isenção? 70? A partir de 70 anos você tem a isenção. Agora, se você estiver doente, acometida de um câncer, por exemplo, você pode solicitar esse ano de 2020, pedindo a isenção para o exercício de 2021. Só que o pedido de isenção ele tem que ser requerido antes de fazer o lançamento na sua ficha. Então, tem que pedir no exercício anterior para você gozar do benefício da isenção no exercício seguinte. Logicamente, lá você tem que apresentar os laudos médicos, né, tudo que for aquilo que está elencado dentro da resolução, do artigo 30 até o 39, se não me engano, até o 42, certo? Para que ver se você se enquadra. Então, aí o que acontece? Nós analisamos o processo, é julgado na nossa Câmara e é passado pela plenária. Feito isso, se eu, por exemplo, se eu tiver um débito de 5 mil, você tiver um débito de 5 mil, eu te dou uma isenção de 2.500. Você não se conforma com a minha decisão, você vai fazer um recurso para o Conselho Regional e o seu processo sobe para o Conselho Federal de Contabilidade. Lá, o que a gente tem visto é que eles têm reformado algumas decisões nossas aqui. No caso, na resolução, fala lá sobre a questão do valor de 10 vezes um valor ajustado lá, que essa legislação não cheguei a ler. Seria o que esse valor de 10 vezes o quê? A Lei 12.514 determinou que as anuidades dos conselhos de contabilidade fosse determinado no valor mínimo de R$500. Então, é esse valor que está falando, é 10 vezes o 500, certo? Que dá R$5.000. Ah, 5 mil. 5 mil, certo? Então, o que eu falo? O valor de alçada do Conselho de Contabilidade é até o valor de R$2.500. Deixa eu ler um artigo aqui para você, eu posso até ler, se os colegas aí me aguardar. O que eu peguei aqui da resolução 1546/2018, não sei se é esse, na seção 3ª, que fala da remissão. É isso? É isso mesmo, vai no artigo 33. Pior que eu só anotei o artigo 30, que fala assim: poderá ser concedido a remissão que consiste no perdão de débitos quanto à anuidade e multas de eleição referente a exercícios encerrados e, excepcionalmente, de exercício em curso, em razão de, no caso 3º, comprovada a limitação da capacidade contributiva do devedor, observando os critérios de análise previstos no artigo 18 dessa resolução. O que fala o artigo 18? Rendimentos auferidos, situação de emprego, condição de aposentado, pensionista ou reformado, e o fato de estar acometido de doença grave que prejudica o desempenho das atividades laborais, que resulte de perda de renda ou ocorrência de despesa extraordinária que restringe a capacidade contributiva. A aposentadoria por invalidez ou concessão de auxílio-doença pelo órgão oficial previdenciário. Outros fatores socioeconômicos que reduzam, limitem ou impeçam o desempenho das atividades laborais. Então, são essas condições. Você dá uma olhadinha nela lá e dá uma olhadinha. Se tiver alguma coisa, você pode ligar no meu privado, lá no conselho, e conversa comigo. Aí, deixa eu fazer uma pergunta. No caso, igual, por exemplo, assim, no caso, a pessoa tirou o CRC, mas não atua com contabilidade, não tem nenhuma atuação como contabilidade. Nesse caso, essa questão aí do artigo 18 é válida, no caso, para qualquer pessoa, mesmo que ela não esteja exercendo? É o seguinte, o decreto nosso 29295, se não me engano, o artigo 27, determina lá que todos aqueles inscritos no Conselho de Contabilidade de Goiás são obrigados ao pagamento da anuidade. Nós temos um acórdão do TRF1 da Bahia, determinando que todos
todos os conselhos de contabilidade, mesmo que a pessoa fala que não exerça a atividade, é devido à atividade. O Fábio é do setor de fiscalização, tem essas situações também. Então, eu trabalho na minha área, na parte financeira do conselho. Então, é o seguinte, a pessoa fala assim, eu inscrevi em 2010, nunca exerci minha profissão, mas ele está obrigado ao pagamento da anuidade. Bem, respondi, né, velho? Então, vamos passar para Devani. XML frete, Devani. Osmer, desliga o seu. João, desliga o seu. Osmaria, desliga o seu. A minha pergunta é rápida. Eu sempre puxo, às vezes, o XML lá no Cefaz. Tem a opção lá também dos fretes? Minha empresa não é transportadora, não. É só como despesa. O XML do frete tem como buscar pelo programa ou não? Fala, Osmaria. Tem, só que você precisa ter a data certinha. No caso para puxar o XML de frete, ele não é igual os de entrada ou de saída, que é mensal. Você tem que colocar a data certinha. Então, assim, ou você sabe qual que é a data, ou então você consulta dia por dia, e você consegue puxar o XML. Mas você precisa ter a data. Entendi. Valeu. A próxima, do Antônio Eudes. Sua produção agropecuária. Eu queria que o professor Fábio desse uma explanada para nós aí, se for possível, a respeito do Fundo Rural de produção agropecuária. No caso, quando compra produção agrícola de pessoa física ou de pessoa jurídica, que é um artigo que tem lá na Lei 8.212. Né? Porque quando o produtor faz opção na venda do produto, pagar o que seja retido o Fundo Rural, ele tem que fazer aquela declaração todo início de ano, né? Então vai decorrer com a primeira opção do ano, primeiro recolhimento. Ou então recolher o Fundo Rural sobre a folha de pagamento. Agora, no caso, quando a empresa compra de produtor, e é isso que eu queria ter dessa explanada para nós a respeito da compra Geraldo de produção agrícola. Geraldo. Saiu. Alguém quer falar aí? Fala. Sim, professor. A pessoa jurídica está comprando. Mas, Maria, o acordo aí no chat, aí, dá uma olhadinha nele, depois você pesquisa aí, por favor, aí, sobre a comprovação do pagamento das anuidades, tá? Coloquei no chat. O acordo lá do TRF1, tá bom? Ok, muito obrigada. Já botou. Professor, pode falar. a pessoa jurídica compra de produção da pessoa física para revenda. Tipo, sementes, esse tipo de coisa. Eu vou dar uma olhada aqui, quando vocês conversam aí, mas me parece que nesse caso aí ela vai fazer tipo como uma retenção, tem outro nome que eles usam. Né? Eu vou dar uma olhadinha aqui enquanto rola. Geraldo, pode responder, Geraldo? Geraldo? Aí, Geraldo. Pode falar, Geraldo. Estou tendo problema aqui, não estou conseguindo certo aqui, não. Eu não entendi bem. Você pode ir lá no nosso site, tem lá uma aulazinha sobre o rural. Repete aí que eu já vou ouvir. Faz a pergunta de novo e amanhã eu vou dar uma olhada aqui, eu falo com o Eudes. Eu falo no WhatsApp dele, pode ser? Pode. Mas é bem mais simples, é bem simples. Então, do jeito que o produtor rural optou pelo pagamento, ele vai reter ou não vai reter. Entendeu? Só isso que vai acontecer. Se ele optou pelo pagamento da folha, o comprador não vai reter nada dele. Mas se ele optou pelo faturamento, aí o produtor vai recolher. O Geraldo vai explicar melhor para você depois. A pergunta do Eudes é quem está comprando ou quem está vendendo? Quem está comprando. Quem está comprando de pessoa física, né? De pessoa física, isso.
Que, Aí ele retém e transmite a GFIP, né, para recolher quando ela não fez a opção? Eu trabalho de pessoa física que vende. Vende. Que quando a pessoa que está vendendo, o produtor rural que está vendendo, se for pessoa jurídica, ele vai recolher de todas. Agora, se é pessoa física, se ele vende para a empresa, ela faz a retenção. Se ela vende para outra pessoa física, aí ele tem que recolher. Mas deixa eu dar uma olhada, ver se eu dou conta de responder, porque o seu caso aí, a empresa que está comprando de pessoa física, né? Isso. Eu vou ver amanhã se eu dou conta da resposta, tá? Ela fica na condição de subrogada, que eles chamam, né, Geraldo? Subrogada. Você pode entrar no nosso site, tem uma aulazinha sobre rural, tá? Então, beleza, vou acessar lá. Tá. Ok, Wesley, obrigado então. Alguma coisa mais, pessoal? As perguntas que o pessoal fizeram, o pessoal já mandaram o link, já responderam para vocês. Ô, Geraldo, eu tenho uma pergunta aqui, ó. Pois não. Tinha outra pergunta aí, depois da minha também, sobre o rural, né? Espera aí, deixa eu ver se aqui. Sobre exportação, alguma coisa assim. Vamos ver aqui. 8, José Galdino. Ah, tem. José Galdino, produto rural na exportação. Quando a empresa compra... Alô, estão me ouvindo? Tá. Quando a empresa compra a mercadoria, e ela não revende no Brasil, ela manda para o exterior. Ela exporta essa mercadoria. Eu pergunto, o produto rural, o INSS sobre o produto rural, eu estava recolhendo cheio, né? 1,5%. Só que alguém falou para mim que eu preciso recolher só o Senar, 0,2%. Isso aí procede? Alguém pode responder para o nosso colega? José Galdino, estava recolhendo esse 1,5% sobre o quê? De fundo rural, o ICMS, qual que era o tributo? Fundo rural, produto rural, né? INSS sobre produto rural. Ah, tá. Botar no GFIP e paga 1,5%. Agora disseram que não é 1,5%, sim 0,2%, porque está exportando. Só que eu não achei nada que me falasse a respeito, sabe? O fundamento legal disso aí. Quem falou foi um tributarista lá do Pernambuco, certo? Pegou um trabalho para fazer dessa empresa e estava me falando que não precisa recolher cheio, não. Só 0,2% porque a mercadoria é para exportar. Alguém quer responder para ele? Tem pergunta aí, viu, Edson? Pode falar, Carlos. No meu não é sobre fundo rural, não, é sobre Simples Nacional. Tá. Quem quer responder o nosso colega Zé? Eu ia fazer uma pergunta também. Tá. Essa não vamos ficar devendo para você, Zé Galdino. Aí você na próxima... Essa provavelmente vai enquadrar na mesma questão da revenda, igual o Fábio vai verificar para mim aí, porque se ele está vendendo para exportação, provavelmente está lá na 8.212 também, né? Essa questão. Eu vou confirmar que normalmente para exportação é isento, né? Os produtos. Então vamos ver, provavelmente vai ser também mesmo. Lá na 8.212 fala que é isento? Eu falo assim, a 8.212, ela fala sobre a lei geral do Previdência Social. Então, ela fala alguma coisa, ela fala sobre o fundo rural. Então, eu acho que lá vai falar sobre essa questão, a minha e a sua, que é tudo sobre o produto rural. No caso, eu estou comprando e a sua sobre venda. Lá no artigo 16 fala do índice, né? 1,5%. Fala de todos. Mas ela tem as informações, que quando é para exportação, deve ter alguma informação. Eu vou verificar isso aí amanhã também. Uhum. Eu também vou olhar. Na terça-feira que vem eu converso de novo. Geraldo, aqui na IN 971, artigo 170, fala assim, não incidem as contribuições sociais de que trata este capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001
por força do disposto no inciso 1, parágrafo 1 do artigo 149 da Constituição Federal, alterado pela emenda constitucional 33. Agora enrolou mais ainda. O disposto no caput não se aplica a contribuição devida ao Senar. Acho que aqui responde, né? Olha para direitinho, responde para o nosso colega. O 170 da I 971. Tá. Carlos Pereira, fala. Everaldo, é o seguinte, eu peguei uma empresa agora no mês de julho, né? Indústria de produtos, tudo de beleza. Aí ela faturou já no sublimite, agora em agosto, 3.600.000. Passou, né? Agora em setembro nós estamos já fazendo já o ICMS dela normal, né? Como é o mês seguinte, né? Então eu quero saber o seguinte, qual alíquota eu vou usar? É 17 interno e externo é 12? Como é que vai ser essa alíquota? Ou vai ser, por ela estar no Simples Nacional, vai usar 12% interno também? Não. Alguém quer responder? Não tem, na verdade. A partir do momento que ela saiu do Simples Nacional, ela vai recolher o imposto normalmente. Porque como ela não está no presumido, ela não pode usar o benefício dos 12% e recolher o protege. Isso é só para o ano que vem. Ela vai para o presumido. Né? Mas agora, a venda dela interna é 17%, então? Na minha opinião, sim. Agora, para fora pode agora, ser. Se ela tem incentivo, certo? Incentivo, você vai calcular os impostos, ICMS, normalmente, com todos os incentivos que ela tem. Mas não tem incentivo, porque ela está no Simples, né? Mas a partir do momento que ela saiu do Simples Nacional para o Estado, você vai recolher normalmente. Mas aí eu tenho incentivo, eu posso usar o Protege, então? Protege também, mas no meu entendimento, sim. Ela saiu fora do Simples Nacional. Fala. Saiu fora, porque ultrapassou o sublimite de 3.600.000. Então, aí, só que ela está no Simples Nacional para o federal. Federal. Mas lá tem que recolher. O que acontece, cara? Você pode utilizar o benefício da redução da base de cálculo a 11% e pagar o Protege, desde que você verificar durante o exercício todinho se o faturamento da sua empresa ela revende superior a 30% para revenda. Lembrança aí. Pois é, lá no anexo 9, lá dos benefícios fiscais. Ela só vende para maioria dela, 99% é venda para revenda. Um pouquinho. Isso vale para todas as empresas. Otávio, isso vale para todas as empresas. Isso vale para toda empresa. Vale, tudo normal. É normal, como se fosse empresa. Mesmo porque ela está enquadrada no 5? Não, seu Everaldo, peraí. Se eu vender só para consumidor final, eu não posso aplicar o benefício, não. Eu só posso aplicar o benefício se eu revender para 30% para revenda, mesmo sendo varejista. Eu posso ter essa aplicação. E, Otávio, se aplica, Otávio, para toda a empresa, não é por caso que ela saiu, não. Concorda? Porque no caso aqui, ela saiu só no sublimite, mas ela está ainda no federal, no Simples Nacional. Mas então, agora como é que fica a alíquota dela interna? Eu posso usar a redução da base de cálculo para 11%? Aplicar o índice 0,470? Pois é, isso que eu estou te falando. Primeiro você vai fazer um levantamento da sua empresa se ela vendeu 30% para revenda. Se ela vendeu acima de... Não, é mais de 90% para revenda, é mais de 90%. Para revenda? Tudo bem, então. Ela vende mais de 90%. Aplica o benefício. Porque teve mês, eu olhei anteriormente, ela vendeu 100% para revenda. Ok, beleza. Aplica o benefício. Então, posso aplicar o fator da redução, então, sem nenhum problema. Mesmo que ela esteja no Simples Nacional. Sim, no federal. Federal. Tranquilo. Você não vai estar obrigado eu vou usar o... Hein? Você não vai estar obrigado a fazer o SPED? Vai. Vou ser obrigado a fazer o SPED. Vai sim, você vai ser obrigado a fazer o SPED.
Despede fiscal, exatamente, você é obrigado a fazer. Né? Respondido? Então tá bom, então vou dar o benefício. Então vou fazer fator redução, beleza. Ótimo, então. Devolve. Ok, obrigado. Oi. Fala. A pergunta é o seguinte. O filho do empregado testou positivo para Covid. O que é que o empregado vai fazer? Ele, por enquanto, vai lá e vai fazer o exame. Se ele tiver, ele também vai para isolamento. Se não tiver, continua trabalhando normal, né? Tem quarentena. Mesmo se ele não der positivo? Olha, o Geraldo não gosta de chutômetros, não, né? Mas se ele está no local e o filho dele testou positivo, ele está impedido, assim, ficar quarentena junto com o filho. É o meu entendimento. Certo. Então, aí, nesse caso, é incrível. Aí, ele fica durante os 14 dias com o filho. Depois vem, ele dá Covid mais 14 dias. Aí, se ele pegar o vírus, mais 14 dias. Ele ficou com o filho, depois vai ficar 14 dias para ele, que ele pegou o vírus. Fala. Fala aqui para o Antônio Eudes. Lá na IN 971, no artigo 184, ele elenca lá a questão da responsabilidade pelo recolhimento das contribuições incidentes sobre a comercialização do produto rural. E tem várias situações lá no artigo 184. Da IN 971. Ok, professor, anotei aqui. Obrigado. Falou. Respondido, Zé Valdo? Vai estar... passar para a empresa, ver o que acontece. Então tá. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Queria só perguntar. Fala, Roberto. Porque na reunião passada eu tinha colocado uma pergunta e não teve como eu participar, que a hora que eu entrei na reunião, meu menino caiu e machucou. E aí eu queria saber se foi falado na reunião passada sobre o assunto que eu perguntei. Agora não vamos esquecer, vamos lembrar disso, né, Romero? Então é melhor você olhar. Eu perguntei. Se não foi, você vai perguntar de novo, tá? Nós não lembramos. Eu perguntei sobre a questão do MEI. Tá. Eu perguntei sobre a questão do MEI. Olha. No caso, assim, para poder fazer a exclusão por opção e por obrigação. Quando é obrigatório. No caso, por opção, que eu estava lendo a legislação, quando você faz a solicitação por opção, ele só vai valer a partir do próximo exercício fiscal. Certo? Aí a questão faz a opção, aí faz a solicitação, só que aí acontece que o cara vai e passa o limite. E aí? Ele já fez a solicitação de exclusão do CIMEI por opção. Vai valer a partir de janeiro do ano que vem. Aí, no mês seguinte, nós estamos em outubro, em novembro, ele vai e passa o limite. No caso, aí ele fica obrigado a fazer a exclusão por obrigação, cuja eficácia vai valer a partir do próximo mês. Não é? E ele começou o ano agora, ele retroage até a iniciatividade. Quem quer responder para ela? Ela ultrapassou 20%, ou Rosmaria? Rosmaria, ela ultrapassou 20%. Né? Fala, Fábio. Se ela ultrapassar o limite de 20%, ela, independente de ser início de atividade ou não, retroage por Falha a ligação, não ouvi. Falou, Fábio. Se ela ultrapassou mais de 20%, independente de ser o primeiro ano dela ou não, retroage para o início da atividade. Ou seja, vai pagar... No caso, a eficácia só vai valer... No caso, a eficácia da exclusão por obrigação,
quando ele faz lá a solicitação de exclusão por obrigação, tem uma parte lá que fala quando ele passa o limite. Ele tem, quando ele passa o limite menor de 20% e mais de 20%. No caso, quando é mais de 20%, vai retroagir até o início do ano em exercício. Quando é menos de 20%, ele vai passar a pagar o simples no mês posterior. Não, eu entendo que independente de 20%, ele vai retroagir para janeiro. Eu vou dar uma confirmada aqui. Mas foi respondido na semana passada. Aí vamos olhar isso aí, Aldinei. Maria. Alguém mais? Tá ok. Alguém mais quer fazer pergunta? 8h30. Nós tivemos 30 pessoas. Wagner, pai. Não é pergunta. A respeito do MEI da menina aí, o Fabian está certo. Quando ultrapassa 20, ele retroage. Mas quando ele até 20%, ela vai continuar no simples. Ela vai continuar no MEI. Ela vai pagar a diferença, me parece que é janeiro de 2021, até 20%, aí continua no MEI. Mas como ela pediu a opção aí, janeiro de 2021, mas parece que ela pediu opção e parece que usou de má fé, porque já ultrapassou já no mesmo mês, porque tem que ter uma programação. Se você faz a programação para o próximo ano, por opção próximo ano, você tem que estar ciente que a sua receita está mais ou menos compatível com aquilo. O meu entendimento é que ela vai sair fora do MEI retroativo aí, ao início da atividade, tem que recolher como Simples Nacional desde o início da atividade da empresa. Geraldo, lá no artigo 18A da Lei Complementar 123, artigo 18A, parágrafo 7º, inciso 3º. Obrigatoriamente, quando o MEI exceder no ano calendário o limite de receita bruta previsto no parágrafo 1º deste artigo, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrido o excesso, produzindo efeitos a partir de janeiro do ano calendário subsequente ao da ocorrência do excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais de 20%. Retroativamente a 1º de janeiro do ano calendário de ocorrência do excesso, na hipótese de ter ultrapassado 20%, o limite de mais de 20%. Então, ultrapassou. Então, ultrapassou. Não, independente do limite de atividade, do início de atividade. Então, ultrapassou em mais de 20%, é retroativa a 1º de janeiro do ano calendário da ocorrência do excesso. Em menos de 20%, a partir de janeiro do ano calendário subsequente. Certo. Como o seu Wagner falou. Aí, no caso, eu pergunto, a pessoa fez a exclusão, solicitou a exclusão do Simples agora em outubro. Aí ela vai entrar como empresária individual. Eu tenho que fazer a alteração da JUSEG em janeiro, que é quando ela vai passar a ser simples, ou eu vou fazer a alteração da JUSEG dela agora, que foi quando eu solicitei o desenquadramento? A lei está falando que tem que comunicar o desenquadramento se ela passou de 20%. Ela passou de 20% de faturamento? Então, o que acontece? Uma empresa MEI, eu sei, ela já fez a provisão dela para o ano que vem, ela sabe que ano que vem ela vai passar, então já vai fazer a solicitação mais para o ano que vem. Só que o contador, lá onde eu estou trabalhando, ele quer que faz isso com outro cliente. Só que ele quer que faz por opção, e a partir de 1º de outubro. Não, por opção ele vai pedir agora, a qualquer tempo, mas só sai em janeiro do ano que vem. Aí ele tem que ir nas causas de entendimento lá. Se ele quer sair agora, sem que ser questão de faturamento, ele coloca uma pessoa jurídica, ou ele vai ser só de outra empresa, ou ele coloca um empregado, aquelas situações lá que ele sai de imediato. Ok, ele vai fazer a solicitação agora, mas e o requerimento de empresário comercial? Ele é obrigado a fazer agora, quando ele fez a solicitação, ele vai começar a ser do Simples. Falhou, não entendi nada.
Vou responder, peraí. Peraí, Rosmaria. 30 dias após ser feito o pedido de desenquadramento, você tem que regularizar na JUSEG. Mas se o defeito no caso dela aí, só vai ser para janeiro. Otávio, eu tive esse problema, a questão de MEI aí passar por simples, é automático, tá? Não está necessitando você ir mais na junta comercial, só não sei que você quer tirar o CPF do nome lado da frente. Se não, você continua no simples a partir de janeiro de 2021, mas porém fica aquele nome feio, CPF na frente. Agora, se você precisar de organizar a empresa melhor, aí você tem que fazer um ato lá na junta comercial. Senão, você pode deixar desse jeito, que é automático. Continua já simples, mas com o CPF na frente. Mas não é obrigado a ter o requerimento de empresário? Não. Saiu um negócio que se a empresa sai do MEI, ele tem que ter o requerimento de empresário? Porque eu estava vendo essa questão, por isso que eu estou perguntando, que quando a empresa do MEI saía do MEI, ele tinha que fazer o requerimento de empresário dele. Inclusive, essa informação foi até debatida no grupo de estudo. Mas como ele é MEI, ele já é empresário. Mas o problema é que, por exemplo, o banco, por exemplo, não aceita, porque lá no MEI não tem algumas informações que tem no requerimento de empresário. Eu queria te dizer, o que o Wagner falou é o seguinte: você está com microempreendedor individual, você ultrapassa o faturamento, você pede o desenquadramento do CIMEI e vai para o Simples Nacional. Se você não quiser fazer alteração, o sistema vai contemplar os pagamentos pelo faturamento que você indicar lá, entendeu? Ele não vai te brecar por falta de informação lá. Agora, se você quer se adequar à sua empresa, na junta comercial tem a cartilha do MEI. Como é que é o procedimento que você tem que adotar lá para você fazer a regularização dessa empresa na junta comercial. Ele diz para você que você tem 30 dias após ter feito isso aí para você regularizar, porque a junta comercial, eu fiz um desenquadramento do MEI, eu aguardei mais de 60 dias, o sistema migrou para a junta comercial, está lá na junta comercial, e eu solicitei uma certidão simplificada. Olha bem, foi mais de 60 dias. Quando eu solicitei a certidão simplificada, veio as informações do MEI, o nome lá, o CPF na frente do nome, o capital lá pequeno, tal, certo? Ele precisou de fazer um financiamento bancário, o banco não aceitou, falou que ele tinha ultrapassado o valor e que ele precisava de se adequar na junta comercial. Aí sim, nós fomos lá e requisemos o requerimento de empresário para ele, em função de uma necessidade dele. Não necessariamente que precisa você fazer isso, tá? Então, no caso, não existe nenhuma penalidade, nenhuma multa, alguma coisa, se eu desenquadrar e continuar, mesmo recolhendo pelo Simples, continuar sem fazer alteração na junta. Essa inclusão na junta. Sim. Algum mais? Alguém mais? 20 para as 9. Dou-lhe uma. Dou duas. Dou-lhe Boa noite, 3. pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite.